Fala pessoal, tudo bem com vocês? Continuamos os nossos estudos sobre verbo. Então, abra o verbo e me conta as suas maiores dificuldades sobre os tempos verbais do modo indicativo. Bom, para você que está chegando agora ao meu canal, não se esqueça de assistir aos outros vídeos, quando a gente falou sobre o presente do indicativo e quando a gente também falou sobre o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito. Já está inscrito? Caso não esteja, não perca tempo. Bom, vamos lá. Pretérito mais que perfeito. Gente, voltando àquilo que eu havia explicado. Quando eu falo pretérito, pessoal, pretérito nos dá a ideia de tempo. Qual tipo de tempo, Júlia? Tempo passado. Mais fácil. Mais que perfeito. Opa, tô reconhecendo aqui, Júlia, do pretérito perfeito. Tô reconhecendo essa palavra. O que essa palavra era mesmo, hein? Perfeito remete à ideia de aspecto. O que significa aspecto? Significa a duração de uma ação. O que nós já havíamos dito? Que todo aspecto perfeito fala de uma ação que é pontual, então ação pontual, e nós temos uma ação acabada. Ação pontual, ação acabada. Então vamos lá. Pretérito, tempo, perfeito, aspecto, aspecto é duração de uma ação. Ação pontual, ação acabada. Então, eu andei de bicicleta, eu estudei inglês. Estudei uma vez só, pontual, passado, aspecto perfeito. Ok, mas neste caso eu não tenho um pretérito perfeito. Eu tenho um pretérito que é mais que perfeito. Gente, o próprio nome é sugestivo. Observem aqui, mais que. Vamos pensar? Imagina, se eu viro para você e falo, você é inteligente. Daí eu falo, você é mais que inteligente. Gente, conseguem perceber que mais que inteligente é algo acima de inteligente? Vamos seguir essa lógica para cá. Pretérito mais que perfeito. Então, eu tenho um aspecto que é mais que perfeito. Vamos lá. Aspecto perfeito é um aspecto que fala de uma ação pontual e acabada. Então, algo mais que perfeito é mais que pontual e mais que acabado. Mas quando que uma ação pode ser mais que pontual e mais que acabada? Quando ela acabar primeiro que outra. Vamos a um exemplo? Então, eu tenho quando cheguei à minha casa, quando cheguei à sala, quando cheguei ao escritório. Quando cheguei, ela saíra. Observem aqui. Quando cheguei, ela saíra. Quais são os verbos em questão? Primeiro, cheguei. Qual é o outro? Saíra. Pessoal, qual verbo acontece primeiro? Essa pergunta não ficou legal. Vamos pensar em qual ação acontece primeiro. A ação de chegar ou a ação de sair? Pensem comigo. Qual ação acontece primeiro? Gente, a ação de sair acontece primeiro. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 1 por ter acontecido primeiro, 2 por ter acontecido depois. Então, vamos. Quando cheguei, ela saíra. Assim que eu cheguei, minha amiga tinha ido embora. Assim que cheguei, ela saíra. Gente, olhem só. Quando cheguei, ela saíra, o sair acontece primeiro. Concordam comigo que tanto sair quanto chegar são ações pontuais acabadas? Ou seja, são ações no passado, não são ações que aconteceram várias vezes no passado. Então aqui eu tenho aspectos que são perfeitos, pontuais, acabados. Porém, a ação de sair que aconteceu primeiro, ela é mais que acabada. Por quê? Porque ela aconteceu primeiro. Então, primeiro ela saiu, depois eu cheguei. É por isso que cheguei, o verbo chegar está conjugado aqui no pretérito perfeito e o verbo sair aqui está conjugado no pretérito mais que perfeito. Por quê? Porque a ação de sair aconteceu primeiro. Então, a ação de sair aconteceu primeiro, então ela é mais que acabada, mais que pontual. Por quê? Porque ela aconteceu primeiro, então ela acabou primeiro.
Só que raramente você escuta uma pessoa empregando um verbo no pretérito mais que perfeito. Nós dizemos isso de outra forma. Vê se essa forma parece mais familiar para você. Então, quando cheguei, ela tinha saído. Vê se parece mais familiar a você. Ela tinha saído. Pensem comigo, gente. Ela tinha saído. Se ela tinha saído, eu continuo com a mesma ideia. Uma ação que acabou primeiramente. Ou seja, saiu primeiro, cheguei depois. Qual é a diferença? Aqui eu tenho uma forma que eu chamo de uma forma simples. Então, tem um pretérito mais que perfeito na forma simples. Aqui não, em tinha saído, eu já tenho o pretérito mais que perfeito na forma composta. Eu também posso ter outro verbo além do ter. Eu posso ter o verbo haver como auxiliar. Então, ela havia saído. Daí você pergunta, professora, existe uma diferença? Basicamente não, em termos de sentido não. A diferença que existe é que havia saído é algo mais formal de dizer do que tinha saído. Mas é o mesmo sentido. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo. Não se esqueça de dar um joinha, não se esqueça de se inscrever nesse canal. Nós nos vemos no próximo vídeo.